O Flexner foi um cara patrocinado pelos Rockefellers que ele foi induzido a ir nas faculdades de medicina nos Estados Unidos, visitá-las, e aquelas que ensinavam sobre medicina tradicional, medicina chinesa, medicina ayurvédica, homeopatia, naturopatia, antroposofia e outros tipos de linhagens médicas associados à parte da natureza. Iodo otimiza ou até mesmo TDAH. Muito comum hoje diagnóstico de TDAH. E quantos desses diagnósticos na realidade são deficiências de iodo? Ou que a mãe não suplementou iodo na gestação, ou que a mãe não consumiu uma fonte segura de iodo e nasceu uma criança sem desenvolvimento cerebral, no sentido de baixo QI. E com baixo QI é muito mais fácil controlar uma população, pessoal. É só vocês verem, é só vocês ligarem a televisão agora, no jornal, ao vivo, a cores. Vocês vão ver a multidão de gente lá, ó. O Brasil do jeito que tá, os roubos, os escândalos, a humanidade do avesso, coisas seríssimas sendo... Por quê? Porque quem que vai se sujeitar hoje a uma multidão cheia de gente bêbada? Só vocês verem, pessoal, no carnaval, onde tem mais, os hospitais estão mais cheios, pronto-socorros mais lotados. Eu já trabalhei em pronto-atendimento em época de carnaval, eu sei como é que é. A coisa é feia. Coisa é feia. Então, hoje existe uma programação da humanidade feita para as pessoas ficarem doentes sem questionar as coisas. Sem questionamento. O poder de questionamento cerebral está associado à atividade cerebral. A atividade cerebral, ela é potencializada quando o corpo está limpo, quando o corpo está otimizado, quando o corpo tem nutrientes, vitaminas, minerais, hormônios em dia. Hormônios em dia. Com isso, o corpo tem a capacidade da otimização cerebral. E com uma otimização cerebral em dia, o ser humano pode realizar sua potência. Tanto é que por que hoje o povo ocidental, de maneira geral, os japoneses, eles têm um QI maior do que o povo ocidental. Os orientais têm um povo... Os orientais, né, de maneira geral, os japoneses, principalmente pelo consumo de água, têm um QI quase 18% maior do que o povo ocidental, de maneira geral, pelo consumo de alga. Pelo consumo de alga. Tanto que no Japão é onde tem o menor risco de câncer de mama e doença fibrocística da mama. Eu vou chegar lá que o iodo é fundamental para tratamento de doença fibrocística da mama e até mesmo em alguns casos de câncer de mama. Só que isso vocês têm que entender, pessoal, que existe uma individualidade metabólica. E dentro dessa individualidade metabólica, cada um vai ter a sua absorção de iodo. Tem um médico que chama Guy Abraham. O Guy Abraham, ele é uma das maiores autoridades de iodo no mundo. E ele falou o seguinte: talvez a iodofobia médica, ou seja, os médicos com medo de iodo, talvez tenham causado mais estragos na humanidade do que a Primeira e Segunda Guerra Mundiais juntas. Frase do Guy Abraham. Procurem na internet quem é esse cara. Vocês vão ver isso. Vou repetir. Talvez a iodofobia médica... O que é iodofobia, doutor? Medo de passar iodo. Medo de iodo. Não, iodo vai dar problema na tireoide, não pode tomar iodo de jeito nenhum. Pois é. Tanto é uma eufobia, é uma iodofobia tão idiota, se a gente for parar para pensar, todas as nossas células necessitam de iodo. Todas as nossas células necessitam de iodo. Todas as nossas glândulas sexuais precisam de iodo. Todos os nossos... Então, a iodofobia médica talvez tenha causado mais estragos do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. Juntas. É muito forte isso, é real, né? Eu posso dizer, por isso que eu falo com vocês com convicção, que hoje a indústria da doença é a indústria que mais mata no mundo. Não é doença cardíaca, não é câncer, não é sistema imunológico. A principal causa de morte no mundo é erro médico. E quando eu falo erro médico, você bota no pacote efeitos colaterais de remédios. Remédios utilizados de maneira errada cronicamente. Nos Estados Unidos é top 1. Principal causa de morte nos Estados Unidos, se a gente pegar os dados de maneira estatística e realmente analisá-los friamente, é erro médico. Erro médico.
Quando eu falo erro médico, não é a displicência médica do que o cara errou na operação cirúrgica. Isso é pouco. Isso é pouco. Isso é pouco. É fármaco. Remédio. Remédio. Remédio só remedeia. Ah, doutor, então você é contra alopáticos? Eu não sou contra alopático, pessoal. Se em caso de urgência e emergência, o cara vai ter que tomar algum remédio alopático ali na emergência. Mas o modelo de medicina crônica, isso é uma vergonha. O pai da medicina moderna falando que o dever do médico é educar seus pacientes a não precisar de remédio. A gente vê o contrário. A gente vê o contrário. Meu Deus, como é que a gente previne HPV? Toma a vacina do HPV. Como é que vai prevenir bronquiolite? Toma a vacina da bronquiolite. A medicina está fazendo o contrário, velho. A medicina está justamente dando remédio para as pessoas ao invés de ensiná-las a não depender do remédio. Se botar uma porta escrita assim, cura do câncer, que precisa parar de beber, parar de fumar, mudar a alimentação, pegar sol, fazer jejum, fazer atividades físicas, comer alimentos limpos, suplementar, fazer isso tudo. Botar uma fila assim. E na outra porta uma fila assim, cura do câncer, uma pílula, $50 mil. Para onde você acha que as pessoas vão? A mentalidade das pessoas já está sendo induzida a depender da indústria farmacêutica. Isso é uma lavagem cerebral, isso é uma engenharia social. Isso é uma engenharia social que estão destruindo a mente das pessoas porque estão fazendo elas ficarem dependentes de remédio, dependentes de fármaco. Cada esquina que você vê tem uma drogaria. Olha o nome, drogaria. Drogaria. E cada vez mais as pessoas estão mais doentes, cada vez mais eu atendo gente infértil, cada vez mais eu atendo gente deprimida, cada vez mais eu atendo pessoas com câncer, Pós-pandemia, isso aí aumentou a nível 1000%, 2000%. Infelizmente, as pessoas estão cada vez mais doentes. E o sistema nada de braçada em relação a isso. Nada de braçada, tá? Então, só para vocês entenderem, altas doses de vitamina D é um dos melhores tratamentos para doença autoimune. Mas tem gente que prefere tomar uma vacina de R$150 mil, entendeu? Eu vou chegar no efeito Wolff-Chaikoff, que aí já é uma pergunta fisiológica, né? Aqui eu estou falando, eu acredito que para diversos níveis. Pessoas leigas, tem muitos médicos assistindo, que eu tenho certeza. Mas eu falo daqui a pouco, tá? Então, só para você ter ideia, como é que a gente vai medir o iodo no corpo? Ou no sangue ou na saliva. Quando a gente mede na urina ou na saliva, a excreção de metais, flúor, cloro, bromo é pela urina. Então, quando você suplementa iodo, a sua urina provavelmente vai estar repleta de toxinas. Então, a maneira de medir iodo é dosar o iodo urinário 24 horas. Outra forma é na saliva, porque nossas glândulas salivares têm muito iodo, necessita muito de iodo. Então, são as duas maneiras que eu meço, tá? Agora, o iodo sozinho, ele não vai fazer milagre, pessoal. Isso que eu quero que vocês entendam, pessoal. As pessoas estão procurando uma pílula mágica, uma bala de prata. Não é bem assim que a saúde funciona. A gente precisa de magnésio. Eu poderia falar 4 horas aqui só sobre magnésio. Aí vocês vão falar, meu Deus, magnésio resolve tudo. Mas não é bem assim. Às vezes o magnésio precisa estar acoplado a um cobre. Da mesma forma, o iodo, para ele funcionar bem, o corpo absorver, a gente tem que ter a vitamina C em altas doses. Vocês sabiam disso? Que para suplementar iodo, a vitamina C tem que estar otimizada. Se você não tiver com a vitamina C otimizada, aquele iodo não vai ser absorvido pela célula. E aquilo ali pode gerar reações alérgicas, ou até mesmo por conta das próprias toxinas. A pessoa toma dose alta de iodo, vai mobilizar um tanto de toxina, a pessoa vai ter uma intoxicação pelas toxinas e o médico vai culpar o iodo. Entendeu? Vai culpar o iodo. Sendo que, na realidade, que a pessoa estava com tanta toxina, mas não preparou o fígado, não preparou o rim, não preparou a matriz extracelular para fazer o detox. E aí toma o iodo, dá o efeito colateral e a pessoa culpa o iodo. Por isso que eu não falo Lugol. Porque o Lugol, pessoal, que é do Jean-Jacques Lugol, que foi um cientista que começou a usar o Lugol nos tratamentos de gota, de bócio e outros tipos de tratamento de fibromialgia, foi sensacional a ideia dele, foi genial. Só que hoje no Brasil a gente vive uma perseguição
Semântica. A guerra é cultural e semântica. Então, algumas palavras a gente não pode falar aqui na rede social, entendeu? Por isso que eu não vou ficar falando de Lugol. Se falar de Lugol, vai ter censura e perseguição. Eu vou falar de iodo, iodeto de potássio. A gente tem que saber, ó. A gente tem que saber, a gente tem que ter essa inteligência. Porque tem gente que é muito fanática. Tem gente que viu a primeira pessoa que fala no Instagram de Lugol. Ah, o doutor Lai Ribeiro falou que Lugol cura tudo. Pronto, prescreveu para todo mundo, para a família, para o pai, para o macaco, para o cachorro, para o periquito, para a avó, para a sogra. Lugol é vida, salva todo mundo. Não é bem assim, pessoal. Não é bem assim. O Lugol, que é a solução de iodo e iodeto de potássio, ele é bom. Ele é bom, mas sozinho não vai fazer milagre. A gente tem que limpar o terreno biológico da pessoa. O que vocês têm que entender é o seguinte. O corpo é igual a um terreno biológico, é um terreno. Então, às vezes, você vai regar uma planta. Você precisa de água, você precisa de sódio, de nitrito, de potássio, de selênio, de magnésio. O corpo é a mesma coisa. Você, para ter ideia, eu não vou aprofundar tanto na fisiologia aqui do iodo, porque vai acabar que você vai bagunçar a informação que eu quero trazer para vocês. Mas a gente tem iodo Symporter, que são transportadores de iodo. E a gente tem a deiodoginase 1, 2 e linha. E dentro desse iodo Symporter, a gente tem receptores para sódio e para selênio. Para o iodo e para o selênio querer funcionar e querer mobilizar o corpo e para o iodo ficar de forma ativa, a gente tem que ter o ácido estomacal correto. E para o ácido estomacal funcionar, a gente já precisa ter iodo no corpo. Para a produção de ácido estomacal, a gente precisa de iodo. Então, olha só como é que o iodo é tão importante. A gente precisa de iodo até para a tireoide funcionar, até para as enzimas dependentes de selênio, a gente já precisa de iodo proveniente do estômago. E aí, com a dose correta de selênio, com a dose correta de zinco, com a dose correta de vitamina A, uma pessoa onde não está com predominância estrogênica, a pessoa vai receber o iodo e a célula vai absorver aquilo. Então, olha só dando um panorama. Para você ter uma suplementação correta de iodo, você precisa estar com magnésio em dia, você precisa estar com selênio em dia, você precisa estar com zinco em dia, você precisa estar com ácido estomacal em dia, você precisa estar com vitamina C em dia, com a vitamina A em dia, com o cobre em dia. Olha só o tanto de coisa. E sem predominância estrogênica. Então, pessoal, não é uma balinha de prata, igual as pessoas estão falando, algumas pessoas estão falando na internet, que vai resolver tudo. Porque quem está na linha de frente e tratando os pacientes sou eu, são meus colegas. E é nós que vamos lá e pegamos a bucha do paciente que resolveu tomar o iodo por conta própria, sem uma orientação médica ou sem nenhuma responsabilidade, e a gente está tendo que lidar com reação alérgica a uma dosagem muito elevada, ou até mesmo uma concentração errada, ou até mesmo sem uma orientação de uma outra suplementação. Às vezes o cara tinha um Hashimoto muito elevado, não era para tomar iodo, entendeu? E quem é que pega a bucha? A gente, entendeu? Por isso que eu estou aqui fazendo essa live para vocês, para orientar vocês como é que vocês podem fazer para melhorar a otimização do corpo. Meu intuito aqui nesse Instagram, já tem uns dias que eu estou aqui, é auxiliar vocês a não dependerem do sistema médico, não depender de mim, não depender de nenhum colega. Mas para isso vocês também têm que entender algumas coisas. E tem coisas que pela legislação, infelizmente, quem vai poder prescrever é médico. Ou eu, ou algum colega meu. Mas o que vocês já puderem fazer, de 80% aqui das informações que eu passo, vocês podem fazer, só isso já melhora muito a vida de vocês. Então vamos prestar atenção nessa live do iodo, que vale a pena, tá? Vale a pena, tá bom? Existem algumas anomalias da absorção de iodo encontradas, por exemplo, em câncer de mama. Então, pessoas que têm anomalias nos receptores de absorção de iodo celular têm uma tendência maior a ter câncer de mama. Aí, eu vou falar que o câncer de mama é curado com iodo? Não vou. Eu não vou falar isso. Eu não tenho essa audácia de falar isso. Mas eu, Arthur, quando o paciente tolera, e a maioria tolera e tem necessidade, eu trato com iodo e outras coisas com um paciente com câncer de mama. Porque eu vi sendo tratado nos Estados Unidos desse jeito, eu vi lá na Suíça sendo tratado desse jeito, eu vi lá na Áustria sendo tratado desse jeito, eu vi lá na Itália
sendo tratado desse jeito. Eu vi com meus próprios olhos, uma pessoa melhorar, praticamente curar de um câncer que já estava em estado necrótico, com outras terapias, outras coisas também, ozônio, protocolo von Ardenne, altas doses de vitamina C, outras coisas mais, e injeção local de iodo. Eu vi isso com meus próprios olhos. Mas vocês vão fazer isso? Vocês não vão fazer isso, pessoal. Vocês vão procurar um médico que saiba fazer isso. Entenderam? Não faça por conta própria. Não faça por conta própria. Tá? Só para vocês terem ideia, há 100 anos, né, já sabe que o iodo era importante para a tireoide. Há 100 anos. Já tinham essa noção. Vocês sabem o que quer dizer a palavra iodo? Vocês sabem?